Oi, gente! Eu vou falar sobre regra de três compostos. Já fiz um vídeo falando sobre a simples. E aí aqui a gente vai seguir os mesmos princípios. Só que a gente vai ter mais de duas grandezas envolvidas, ou seja, provavelmente a gente vai ter 5 variáveis conhecidas e uma desconhecida. Como que a gente vai montar essa regra? A gente pode fazer por proporção ou naquela forma clássica com os tracinhos. É a que você achar melhor, mais fácil de trabalhar. Tanto para simples quanto para composta, o que vai ser importante vai ser a interpretação, ou seja, o raciocínio que você vai utilizar para fazer questão, e também a organização de dados, para que você não se confunda na hora de montar a igualdade. O passo a passo é o mesmo. A gente vai montar a tabela, eu prefiro sempre usar a tabela, organizar os dados, analisar quem é diretamente e inversamente proporcional e depois montar a igualdade. Como que vai ser essa igualdade? De um lado, a gente vai ter aquela variável que apresenta o x. Do outro lado, todas as outras razões, com o detalhe de que a gente vai fazer uma multiplicação entre elas. E não pode esquecer de inverter quem for inversamente proporcional. Então, aqui eu coloquei um exemplo com incógnitas mesmo, só para mostrar para vocês. Isolei a razão que tem o x de um lado, do lado de lá todas as outras frações. Com o detalhe que essa daqui, que é inversamente proporcional à minha igualdade que tem o x, a minha fração que tem o x, desculpa, eu tive que inverter. Eu coloquei dois exemplos bem tranquilos para trabalhar um pouco desse conceito. Então, no primeiro exemplo, eu tenho uma obra que eu vou fazer em 9 dias com 2 pedreiros para subir 2 metros de muro. Aí depois eu vou querer usar 3 pedreiros, aumentar a altura para 4 metros e eu não sei em quanto tempo que eu vou conseguir concluir essa obra. Qual que é a tática que eu uso para resolver esses exercícios? Como eu tenho geralmente 3 razões, 3 frações, eu sempre faço o quê? Aquela igualdade que tem a minha variável, eu vou estar comparando ela com as outras duas. Aqui no caso, quando eu estiver comparando o tempo com o número de pedreiros, eu vou considerar a igualdade que não é desculpa, a grandeza que não entrou, que é a minha altura constante. Então, por exemplo, para subir uma mesma altura, quanto mais pedreiros eu tiver, menos tempo eu vou precisar. E se eu tiver ali o número de pedreiros constante, quanto maior a altura que eu precisar subir, mais tempo eu vou levar com o número fixo de pedreiros. E aí, com isso, a gente pode dizer que o número de dias é inversamente proporcional ao número de pedreiros e diretamente proporcional à altura. Montando a igualdade, fiz aqui a inversão do que era inversamente, eu vou ter essa equação aqui. Gente, eu adoro simplificação, então aqui eu já posso simplificar o 2 com 2. Para que eu vou multiplicar para depois dividir, sendo que ele aparece em cima e embaixo? Já cortei isso aqui. Aí a minha proporção vai ficar 9 sobre x para 3 quartos, tá? Fazendo aí a multiplicação invertida, 9 vezes 4 dividido para 3. Aqui a gente poderia simplificar também, ao invés de fazer a multiplicação, 9 dividido por 3 vai dar 3, 3 vezes 4, 12. Então, para concluir essa obra, eu vou precisar de 12 dias. Segundo exemplo, eu tenho uma empresa que tem 40 funcionários, 40 trabalhadores, constrói 20 quilômetros em 120 dias. Aí eles ganharam uma licitação para construir um trecho de 100 quilômetros em 150 dias. Eu não sei quantos pedreiros eu vou precisar. Eu sei que é 100 quilômetros e o prazo máximo que eu tenho seria 150 dias. O que eu quero saber, na verdade, nessa questão é quanto que eu gastei com a obra. Só que para isso eu vou precisar saber o número de trabalhadores. Por quê? Eu tenho um gasto que é por quilômetro.
A cada 1 quilômetro eu gasto 10 mil, mas eu tenho também um gasto fixo por trabalhador. E como que eu vou achar o número de funcionários? Fazendo uma regra de 3. Usando o mesmo raciocínio do exercício anterior, aqui a minha variável está com os trabalhadores, comparando trabalhadores com distância, a grandeza dias é fixa. Então, quanto mais trabalhadores, maior a distância que eles vão fazer com os dias fixos. Em um dia, por exemplo, se eu tiver muita gente trabalhando, eu consigo construir uma distância maior. E aí, comparando os trabalhadores com o número de dias e a distância fixa, eu posso afirmar que quanto mais trabalhadores eu tiver, menos dias eu vou precisar para construir um trecho fixo. Aí a minha proporção vai ficar dessa maneira, 40 sobre t, que é quem tem a variável isolada de um lado, do outro lado a multiplicação das outras grandezas, com o detalhe que o número de dias é inversamente proporcional, então eu inverti aqui. No final eu vou encontrar que são 160 trabalhadores. Como eu gosto de simplificar, antes de eu fazer essa multiplicação aqui, eu já poderia cortar um tanto de coisa para encontrar uma fração menor e mais simples também de fazer a multiplicação e depois fazer a multiplicação invertida, assim como a gente fez no outro. Agora que eu encontrei o número de trabalhadores, eu posso dizer que se para cada um trabalhador eu gasto 6 mil, para 160 eu gasto 960. Em relação ao gasto por quilômetro, é só fazer a multiplicação também. Eu tenho 100 quilômetros, então eu vou ter um gasto de 1 milhão. O total é só somar os dois. O gasto total da obra, 1,96 milhões. Beleza? Gente, é isso. Eu queria fazer esses dois exercícios com vocês. Se alguém assistiu o meu vídeo, teve dúvida, pode me mandar um e-mail, que eu vou fazer de tudo para esclarecer, te explicar de outra maneira. E se você tem alguma dúvida em relação a esse conteúdo, pode me enviar também, que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Bons estudos!